Judas 17, versículo 17. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então redobre a sua atenção, por favor. A carta de Judas é uma carta pequena, 25 versículos apenas. Através disso aqui, que podemos chamar de um capítulo, Judas trouxe uma série de orientações, principalmente em relação ao tempo do fim. Ele aconselhou os seus leitores a batalharem pela fé, sendo fiéis e tendo cuidado com aqueles que tentam nos desviar da fé, em especial os falsos mestres. Nisso nós somos exortados aqui a uma renovação da nossa fé, a buscar da parte de Deus perseverança, firmeza. Embora seja uma carta pequena, uma das mais curtas do Novo Testamento, ela expõe verdades importantíssimas, verdades essenciais para a nossa caminhada de fé, para que nós possamos então permanecer firmes, alicerçados, constantes, contra as investidas daqueles que se opõem à nossa fé. E, como eu disse, buscar renovação espiritual. Só vai conseguir se opor a qualquer elemento que tenta esfriar a nossa fé, que tenta nos oprimir, se nós estivermos com a nossa vida espiritual renovada, cheia de Deus. Sabe o que é uma vida renovada? Sabe o seu celular, quando você vai usando, e daqui a pouquinho a bateria fica no vermelhinho, começa a te dar sinais? Você vai renovar a bateria quando você pluga o carregador na tomada, e agora a bateria do celular vai começar a carregar novamente. Ou quando o carro está acabando a gasolina, acabando o combustível, e aí, para você continuar na caminhada, você precisa ir lá no posto e abastecer o petróleo que o seu carro consome. Judas escreveu essa carta a fim de trazer esse tipo de orientação. Judas capítulo 1, versículo 3, ou Judas 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que coisa interessante. A intenção inicial de Judas era escrever acerca da gloriosa salvação, mas ele disse aqui que o Espírito de Deus o influenciou a uma mudança de direção. Não bastava
redigir um simples texto doutrinário aos seus leitores, mas precisava então fortalecer por meio de um apelo enérgico a esses seus leitores quanto ao cuidado em relação à fé, tomando cuidado principalmente aos falsos mestres, aqueles que tentam nos enfraquecer a fé. Essa exortação ressalta a importância da firmeza na caminhada cristã, principalmente em tempos de provação e em tempos de apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé outrora professada. Quem nunca teve fé, não apostata da fé. A palavra apostasia significa abandono da fé outrora professada, ou seja, alguém que já teve fé, e em um determinado momento essa pessoa abandona a fé, ela larga a fé, ela não quer nenhum comprometimento mais com a fé, e existem casos e casos de gente que não apenas abandona a fé, mas se torna inimigo da fé. Paulo chamou isso de inimigos do evangelho. Quem está comigo diz amém. Amém. Assim como no passado, todavia, homens e mulheres defenderam a fé com coragem e convicção, somos chamados também a permanecer firmes em nossas crenças, sem comprometer a verdade do evangelho, sem abandonar o evangelho. Ao batalhar pela nossa fé, o cristão deve falar e agir de tal modo. Ficar firme. Escute isso aqui, a vida cristã, meu filho, exige esforço. Toda vez que você tenta corrigir as suas rotas em uma direção que agrada ao Senhor, esteja certo do que eu vou te dizer aqui, haverá retaliações no mundo espiritual. Satanás vai investir pesado contra você, porque ele quer que você permaneça no caminho errado, mas à medida que você vai se esforçando, à medida que você vai batalhando pela fé, o Espírito Santo vai renovando as suas forças, e é uma luta diária. Jesus disse, quem quiser, não é obrigatório. Não é obrigado. O texto de Zacarias diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. À medida que vamos corrigindo as nossas rotas, vamos buscando ao Senhor, vamos adaptando a nossa vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos renovando, e o inimigo ele vai ficando cada vez mais distante, mas é preciso tomarmos sempre o cuidado de que a fé exige batalhas constantes. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 12, a parte final, vou citar aqui na versão NVI, que até o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Esteja certo, meu filho, a vida, a caminhada cristã, não é esse negócio assim, aliás, eu nunca comi isso, mas toda vida eu ouvi esse provérbio, né? Mamão com açúcar. Eu nunca comi mamão com açúcar, agora eu vou testar para ver como é que é o negócio. Sei que mamão, alguns já são doces, mas sempre eu ouvi esse negócio, é mamão com açúcar. A vida cristã não é isso não. Tem muitos embates. Vai ter dia que você vai amanhecer não querendo nada, mas é exatamente nesse momento que você sabe que você precisa ficar firme. Não poucos homens do passado e ainda hoje em diversos lugares do mundo têm dado as suas vidas pela fé que professam. O Isbe disse que a carta de Judas tem um clima militar, pois é uma convocação para uma guerra. Nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo perseguidos, há alguém querendo minar a nossa fé,
Há alguém que aposta toda a fé, querendo também tirar-nos a fé. E Judas conclama: vamos batalhar pela fé, vamos permanecer firme. É tempo de nos levantarmos como pessoas comprometidas de fato com a fé que professamos. Que possamos seguir o exemplo daqueles que nos precederam e permaneceram inabaláveis nas suas caminhadas de fé. Que possamos também permanecer firmes, irmãos, não deixar que as lutas, não deixar que as falsas ideologias nos tirem do caminho, não deixar que nada nos roube da atenção que precisamos estar direcionado à pessoa bendita de Jesus. O escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente. O que é olhar firmemente, meu filho? Não pode mudar o olhar, não pode desviar o olhar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus o Senhor. Foi Ele quem morreu por nós, portanto Ele é o nosso alvo, Ele deve ser o nosso foco. 1 Coríntios 16, 13, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Lê comigo aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Permaneça firme, meu filho. Seja corajoso. Segunda coisa aqui que eu destaco: Judas disse que precisamos estar firmes na fé. Por quê? Porque nós estamos em uma luta contra a apostasia. Judas advertiu sobre os falsos mestres e os apóstatas que infiltram no meio do cristianismo, no meio da igreja, procurando desviar os crentes da verdade. Ele ensinou sobre a importância de discernir o que é verdadeiro e o que é falso, e de nos mantermos vigilantes contra as doutrinas enganosas que ameaçam a nossa fé. Sabe qual é o parâmetro para descobrirmos o que é falso e verdadeiro? Palavra de Deus. Eis aqui a palavra de Deus. Você pode dizer: pastor, cada igreja, cada líder faz interpretações diferentes dos textos. Como saber o que é verdadeiro e o que é falso? Escute isso aqui. Algumas coisas, elas não são essenciais para a nossa firmeza de fé. Embora estão na Bíblia, eu não estou dizendo que na Bíblia tem coisa que não presta, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que determinadas linhas de interpretação não são essenciais para nós conhecermos a Jesus e servir a Jesus. Vou te dar aqui um exemplo. Quando nós vamos estudar sobre o tempo do fim, como Judas mencionou aqui em alguns dos seus versículos, nós vamos descobrir algumas linhas de interpretação sobre o tempo do fim. Só vou citar, não vou entrar no mérito aqui da coisa, no detalhe. Há interpretação que diz que Jesus vai buscar a sua igreja, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Eu particularmente creio nisso. Mas há uma linha de interpretação que diz que Jesus vai buscar a igreja depois da grande tribulação. Aqui, se é antes ou se é depois, é irrelevante. Agora, nisso aqui, o que é fundamental, essencial, é crer que Jesus vai buscar a sua igreja. É isso aqui. Se é antes ou depois, não importa. E aí alguns falam que é antes, outros falam que é depois. Mas se negar que Jesus vai buscar a sua igreja, aí já mexeu naquilo que é essencial. Compreende isso? Então, gente, nós precisamos ter essa ideia de discernir o que é falso, o que é verdadeiro. O que é essencial nisso aqui? É saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
ele foi concebido de forma virginal, nasceu, cresceu com o propósito de ir à cruz, foi à cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está voltando para buscar a sua igreja. Isso é essencial. Qualquer que negar isso está fora. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Os versículos 4 a 19 de Judas são uma advertência acerca da influência perniciosa dos falsos mestres, que sorrateiramente se infiltram no meio do rebanho como lobos devoradores. Quem eram aqueles hereges? Judas disse que eles entravam secretamente no meio dos crentes, entre os cristãos. Eram homens ímpios que aceitaram a graça de Deus, mas transformaram-na em libertinagem. Há uma ideia hoje de graça barata, é o barateamento da graça. É aquilo que Paulo falou na sua carta aos Romanos, que é o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí apareceu recentemente alguns infelizes para dizer o seguinte: então, quanto mais pecado, mais da graça eu vou experimentar, não é? Então nós vamos pecar desenfreadamente, para que vivamos com muita graça de Deus. É querer fazer Deus de bobo, para dizer aqui minimamente. Transforma a graça de Deus em libertinagem, chegando até negar o senhorio de Cristo. Quantas organizações não estão por aí, quantos mestres não estão por aí, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, ele é até um profeta, é até um iluminado, mas não é Deus. Não, Senhor, meu filho, Jesus é Deus. João disse no seu evangelho, capítulo 1, que nada do que se fez poderia ter sido realizado se não fosse por intermédio da sua mão. Ele é o verbo, e no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não tem esse negócio de profeta maior, de um ser iluminado, não. Ele é Deus. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, ele disse que Jesus abriu mão da sua glória, e ele não teve por vaidade ser igual a Deus, mas ele abriu mão temporariamente de alguns dos seus atributos. Por exemplo, Jesus abriu mão do seu atributo, da sua qualidade de onipresente, ou de onipresença. Enquanto ele estava fisicamente aqui na terra, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus abriu mão de vários dos seus atributos para se fazer homem. Mas o texto diz, aleluia, o texto diz que, tendo Jesus voltado aos céus, ele assentou à direita de Deus, e ele afirmou claramente: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Oh, aleluia, você pode levantar sua mão e adorá-lo. É-me dado todo o poder no céu e na terra, foi ele quem declarou. E esses indivíduos haviam se infiltrado com dissimulação e formado um movimento clandestino, com o objetivo de propagar o reino. Eu recebi um vídeo hoje de alguém aqui da igreja, em que um cidadão no vídeo menosprezava as instituições religiosas, as igrejas que existem. Claramente, um vídeo de uma pessoa que é adepto da ideia dos desigrejados, dos sem igreja, e diz: a igreja somos nós. Deixa eu explicar isso aqui para você. O cara é contra a instituição, e isso é um direito que todo mundo tem. Só que preste atenção numa coisa. Nesse sentido aqui, a placa que está ali fora é irrelevante. Eu já disse isso aqui algumas vezes.
Esse ajuntamento nosso aqui poderia estar acontecendo no terraço de alguém, numa garagem de alguém, numa praça pública, embaixo de uma árvore. Igreja é a comunhão dos santos. Igreja é o ajuntamento dos membros. Igreja de Jesus não é a placa que está ali na fachada. A placa que está ali na fachada é a instituição que é importante, que é relevante, apenas para estar devidamente organizado e legalizado socialmente falando, de acordo com a legislação da nossa pátria. Existem nações mundo afora que colocar essa placa ali fora é proibido, e essas pessoas reúnem nos porões, reúnem nas escondidas, reúnem em caverna, não tem placa, não tem nada disso, mas lá está uma igreja de Jesus, porque a igreja não tem a ver com placa na fachada, a igreja tem a ver com a comunhão dos santos. Todavia, não dá para ser igreja sozinho, não dá para viver isolado numa ilha deserta, dizendo, eu sou igreja sozinho, eu preciso compartilhar da fé com os meus irmãos, eu preciso me assentar na mesa da comunhão, eu preciso tolerar um ao outro, eu preciso que alguém também me tolere, eu preciso amar, preciso ser amado, eu preciso edificar a fé, e eu só vou fazer isso na minha comunidade de fé. Quantos estão comigo? Os falsos mestres, todavia, nem sempre estão com um microfone na mão. Às vezes eles estão nos bastidores. Às vezes o falso mestre não está em evidência na igreja, mas ele está lá. Às vezes eles ficam nos bastidores, escondidos, camuflados, mas sempre emitindo os seus maus conselhos. Suas influências danosas. São habilidosos na arte da dissimulação, sempre com falas mansas, com aspecto amoroso, de bem intencionado. Eu fui abordado um dia na igreja, na saída, por alguém assim, com uma fala mansinha, aparentemente carregado de boas intenções, carregado assim de um zelo muito grande, mas havia uma maldade terrível por detrás daquelas palavras, e esse cidadão me segurou com um papo indigesto por mais de uma hora. A fala dele era uma rebelião que se levantava naqueles dias contra o pastor da igreja. E esse cara veio, fala, e algumas coisas eu rebatia, mas para ver até onde que ia dar. Quando ele terminou de falar, ele disse, guarda isso para você, pastor Adilson. Eu disse, não, eu vou sair daqui, primeira coisa que eu farei é apanhar o telefone e ligar para o pastor e contar para ele tudo o que você me falou, e direi a ele que foi você quem falou. E eu fiz, e o pau quebrou. Porque não dá para tolerar esse tipo de coisa, de gente carregada de uma aparência, de uma beleza toda, um zelo falso, mas que por detrás existe uma intenção maligna de dividir, de manchar, de denegrir, de caluniar. Que seja repreendido do nosso meio. Se por acaso estiver alguém pelo menos pensando em deixar que uma futrica, uma fofoca, uma calúnia repouse de alguma maneira no seu coração, que isso seja repreendido em nome de Jesus, e que possamos experimentar a verdadeira renovação de Deus. O que essas pessoas às vezes querem, o que esses falsos mestres querem, é transformarem a graça de Deus em uma licença para suas práticas imorais, e querem levar outros para esse mesmo poço. Fazem isso malandramente,
desmerecendo instruções pastorais e princípios bíblicos. Nada, isso aí, o pastor está muito radical. Não precisa ser assim nada, vamos caminhar aqui de outro jeito. Que possamos estar atentos às falsas doutrinas, atentos às verdades da palavra de Deus, e que o Senhor possa manter no nosso coração a chama acesa da sua presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. O texto de Atos dos Apóstolos diz que Paulo, e juntamente com várias outras pessoas, estavam num lugar, numa ilha, depois de sofrer um naufrágio, e uma víbora o atacou. Paulo sacudiu a mão e lançou ela em direção a uma fogueira que estava acesa, e o texto diz que a víbora, linha. A víbora não consegue permanecer, a serpente antiga não consegue permanecer aonde tem fogo de Deus aceso, meu filho. Então trate de manter o seu coração aquecido, a sua alma aquecida, o seu espírito cheio de fogo, a sua vida aquecida pela presença do Espírito, porque a serpente vai embora, aquilo que não provém de Deus vai embora. Mantenha a sua chama acesa no seu coração, a chama de devoção a Cristo. Não deixe o seu coração esfriar, não deixe a sua alma azedar, não deixe o seu coração ficar longe das coisas de Deus, não deixe a sua vida ficar longe da presença de Deus. Mantenha uma vida de oração, mantenha uma vida de jejum, mantenha uma vida de leitura da palavra de Deus, mantenha a sua vida aquecida, e em nome de Jesus você vai ficar firme, permanecer firme. Ninguém vai conseguir te enganar, ninguém vai conseguir te derrubar, porque a presença de Deus vai te trazer discernimento para você compreender aquilo que é real e aquilo que é falso. Não se engane. Jesus sente muito ciúme da sua igreja. Bate no peito assim, ó, e fala assim: Jesus tem muito ciúme de mim. Fala aí, meu filho. Oh, que Jesus ciumento. Pois é. Quem casou com alguém aí que tem um pouquinho de ciúme, sabe como é que é esse negócio. Jesus é ciumento. Não mexe com a noiva dele não, porque dá ruim. Paulo era um ferrenho perseguidor. Perseguia o povo de Deus. Aliás, o primeiro mártir do cristianismo foi morto a mando de Paulo. Ele estava nos arredores assistindo tudo. Quando alguém tenta tirar a igreja do caminho, se põe em rota de colisão com Jesus. Não querer arrumar problema para alguém que é a menina dos olhos de Deus, porque vai dar ruim. Entra em rota de colisão. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele jamais havia perseguido Jesus. Ele jamais andou atrás de Jesus para prendê-lo ou para fazer qualquer coisa. Ele perseguiu os seguidores de Jesus. Mas isso foi o bastante. Atos capítulo de número 9, versículos 3 e 4. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, Paulo, caiu por terra. E ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Todo mundo que tenta avacalhar com a igreja de Jesus, com a noiva de Jesus, em algum momento ele vai cair do cavalo. E foi o que aconteceu com Paulo. Por que é que você está me perseguindo? Firmeza, renovação espiritual, para nós lutarmos contra a apostasia. Fique firme, meu filho, permaneça firme no seu caminho, permaneça plantado no lugar onde o Senhor te plantou, permaneça enraizado no lugar onde o Senhor te plantou. Não deixe que ninguém coloque
como diz num ditado aqui popular, minhoca na sua cabeça, não deixe que ninguém te confunda, permaneça firme no lugar onde o Senhor te plantou, servindo a Ele com alegria, servindo a Ele com firmeza, sendo produtivo, sendo frutífero, servindo ao Senhor com alegria, sabendo que a vida às vezes reserva para nós algumas situações que até podem nos fazer chorar, mas todavia o Senhor está conosco e vamos continuar firme na presença dEle, meu filho, permaneça firme. Por último aqui para eu fechar, quem está comigo diz amém. Amém. Terceira coisa que merece destaque aqui, versículo 21 que nós lemos: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mantenha-se no amor de Deus. Tem uma outra tradução que diz: persevere no amor de Deus. Judas encorajou os crentes quanto à perseverança. As más intenções de uns e as práticas de zombaria de outros desafiam a nossa fé. Hoje, irmãos, pelo menos aqui na nossa região, na nossa cultura aqui, está bem tranquilo isso. Mas eu cheguei a pegar, eu não sou velho não, viu, Narayana? Mas eu lembro de uma fase que quando a gente carregava a Bíblia pelas ruas, vindo para a igreja, sempre aparecia alguém para jogar uma piada, sempre aparecia alguém para criticar, chamava a Bíblia de tijolo preto, lá vai fulano carregando um tijolo preto, chamava de rapadura. Naquela época não tinha muito esse negócio de Bíblia capa colorida, então toda a Bíblia quase era capa preta, chamava a Bíblia então de tijolo preto, rapadura preta, e ficava aquele negócio, aquela zombaria. E pode acontecer ainda, quando você vai limitar os seus princípios em lugares que você está, para você não se igualar a outros que estão à sua volta. Alguém vai zombar de você, vai dizer: uai, crente não faz isso? Crente não frequenta esse ou aquele ambiente? As más intenções de alguns e as suas práticas desafiam a nossa fé constantemente. Contudo, o Senhor é capaz de preservá-los de tropeçar e de apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Deus vai nos preservar. Deus vai nos manter, vai nos ajudar a dizer não às ofertas que surgem por aí, que tentam nos tirar do caminho. Essa exortação nos lembra que podemos confiar na fidelidade de Deus para nos sustentar e nos renovar. A perseverança, meu filho, é uma das virtudes mais importantes da fé cristã. O que é perseverante? Ou o que é ser perseverante? Ou o que é perseverança? Vai ter dias, nós assim que temos essa veia pentecostal, tem alguns irmãos aqui que vieram de igrejas chamadas tradicionais, mas eu vou falar aqui daquilo que é a minha raiz. Nós temos aquele negócio muito assim do sentir. Não é? O culto não foi bom, porque eu não senti. O que a gente quer? Traduz aí como sentir. Vem aqueles arrepios todos, a gente dá vontade de chorar, dá vontade de pular e falar em outras línguas e outras coisas. Mas o culto não foi bom, ou eu não estou numa fase muito boa porque eu não estou sentindo. O sentir é bom. Esse momento dos cânticos que nós terminamos aqui agora há pouco, onde há um mover, onde nós estamos animados, adorando ao Senhor, a música toca o nosso coração, a presença de Deus é atraída para o nosso meio, porque a nossa canção sobe diante do Senhor, o Senhor se agrada, o Senhor se manifesta, isso tudo é bom. Eu também gosto, meu filho, mas o segredo da fé não é isso. O segredo da fé é continuar firme, mesmo quando a gente não sentir nada disso. Não senti nada, não arrepiei, não dei vontade de chorar, não falei em línguas, mas continua firme. Esse é o segredo da fé.
Amanheci hoje num desânimo terrível, estou sem força até para orar. Dobra o joelho, meu filho, na má hora, e permaneça firme. Você não pode servir ao Senhor de acordo com a sua vontade. Aliás, quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Quem aqui entregou a sua vida a Jesus? Quem entregou a sua vida a Jesus? Pois é. Sabe o que é isso? Nós éramos escravos de Satanás. Ele nos comprou. Até a fase que Jesus disse assim: quem quiser seguir, negue a si mesmo. Até essa fase, nós temos a liberdade de dizer sim ou não. A partir do momento que dissemos sim, agora daí para frente é obrigado. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia. Todo dia tem uma cruz. A cruz, meu filho, não é o marido que você casou e fica te fazendo raiva. Não é a esposa que você casou e te faz raiva e pega no seu pé. Não, é cruz. A cruz tem a ver com a caminhada de fé, é a sua decisão por servir a Jesus diariamente. A cruz não é o filho que está dando trabalho, esse menino é uma cruz, não é cruz. O salmista diz que é herança. Cruz é a sua decisão diária de servir a Jesus, é a decisão diária de continuar servindo a Jesus, é a decisão de quando eu não estou vendo nada, é a decisão de quando eu não estou sentindo nada, mas eu estou firme com Jesus, sabendo que Ele está comigo. Essas palavras devem nos motivar a buscar a cada dia renovação espiritual. A perseverança é uma das virtudes cristãs mais importantes. Que possamos perseverar em nossa jornada cristã, confiando na promessa de Deus, de que Ele nos guardará até o fim. Oh, aleluia, aleluia. Levanta sua mão assim como quem recebe. Eu quero liberar aqui uma palavra em nome de Jesus no mundo espiritual, embaixo da graça de Deus e da autoridade que eu estou sentindo aqui para ministrar essa palavra aqui nessa noite. Eu quero liberar uma palavra aqui e dizer que nenhum de nós que aqui está irá se perder ao longo da nossa jornada de fé. Nós não seremos confundidos em nome de Jesus. O Senhor guardará a nossa vida até o final. O Senhor guardará a nossa vida. O Senhor direcionará os nossos passos. O Senhor conduzirá-nos a cada dia na nossa jornada de fé, para que venhamos permanecer firmes até o final. Até o final. Paulo disse que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses 3 e 5, ele dizendo para aquela igreja: olha, permaneça firme. A constância de Cristo, sabe o que é a constância de Cristo? É de não abandonar a cruz pelo meio do caminho. Irmãos, se Jesus fosse alguns de nós, meu filho, pensa, se eu fosse Jesus, eu tinha pego aquela cruz, no mínimo eu tinha dado um cacete, um pau, porretada, desemboladamente na cabeça de quem estava por ali, por perto, xingando, cuspindo e falando um monte de coisa. Ia ser a minha atitude. Graças a Deus que eu não sou Jesus. Você está doido? Vai morrer, vai salvar todo mundo, e a turma está lá em volta, igual um bando de hienas. É pegar a cruz, meu filho, sentar a madeira. Tem um vídeo desse, de vez em quando eu achei no meu celular, eu compartilho num teatro desse que o pessoal faz de rua aí, o cara fazendo o papel de Jesus, e alguém resolveu soltar uma chicotada mais forte no lombo dele, ele partiu para cima e deu bicuda para tudo quanto é lado, né? O ano que nós estamos podíamos programar, né? Fazer uma encenação, o Marquinhos vai ser o Jesus. Vou colocar aqui só o Diogo, né? O Zé, olha para você ver. O Léo lá atrás, tem algumas coisas para descontar, não sei, que eu tenho certeza que tem. Tem ou não tem, Léo? Pois é, chicote fino no lombo. Irmão, se fosse Jesus, tinha feito aquilo. Olhar para aquela turma toda, com aquele bando de gente ingrata,
Quem que era a turma? A mesma turma que tinha comido pão e peixe. Multiplicou o pão e peixe, a turma estava lá, ó, enchendo a pança. Agora está lá cuspindo, xingando, falando um monte de bobagem. A mesma turma que há poucos dias atrás estava lá vendo ele entrar em Jerusalém montado num jumentinho gritando: Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Agora está gritando: crucifica. Se fosse Jesus, se você fosse Jesus, o que você faria? Não vem falar para mim que você ia até no final, não, que não sei não. Ah, meu filho, essa é a constância de Jesus. Todo mundo xingando, cuspindo, falando um monte de bobagem. Até o cara que estava do lado disse: olha, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva você, salva nós também. Jesus olha para aquela multidão toda, e na sua visão, ele enxergava a mim e a você aqui agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu vou até o final, vou até o final. Vou até o final por causa do Sebastião, vou até o final por causa da Neia, até o final por causa do Tiago, da Narayana, vou até o final por causa da Bruna, por causa do Zé. Eu vou até o final, vou até o final. Jesus olhou para aquela multidão sedenta de sangue e disse ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é perseverança, é constância. E Paulo diz que vocês têm essa mesma constância de Cristo. Vai até o final, meu filho. Não olha para trás, não. Não retorne para de onde o Senhor te tirou, não. Lá estava ruim, lá estava um lamaçal, lá estava ruim demais. Oh, não volte, não queira retornar para o tronco da escravidão. O Senhor te fez livre, 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 livre. A perseverança de Cristo nos ensina a não abandonar a cruz no meio do caminho, mas ficarmos firmes até o final. Fique firme. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Fique firme, meu filho, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Suporta, meu filho, suporta. Fique firme em nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor, e onde você está. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 20, eu vou citar aqui numa outra tradução, na NVT. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito. Diga comigo, orem. Diga forte, camarada. No poder do Espírito. Essas palavras se assemelham com aquelas que Paulo disse em Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é esse orar em espírito? Matthew Henry disse que as nossas orações certamente prevalecem quando oramos em espírito. Isso é, debaixo da sua orientação, debaixo da sua influência, de acordo com as regras da sua palavra e com fé, com fervor, com insistência, constante. Isso é orar no Espírito. Eu encerro aqui dizendo: busquemos renovação espiritual para que possamos permanecer firmes a lutar contra a apostasia e permanecer firme em tempo de tensão e conflitos. Que possamos receber esses ensinamentos com humildade e disposição no nosso coração para aplicá-los. Antes que essa palavra fale a você, essa palavra fala comigo.
preparando isso aqui para ministrar nessa noite, eu fui muito confrontado. Recebamos isso com humildade no nosso coração. Termino dizendo que Ele, o Senhor, nos conceda a graça e a força para permanecermos firmes até o fim. Que Deus nos ajude.